Você já percebeu seu ente querido idoso mais quieto, cansado ou simplesmente diferente? Esses sinais podem ser mais do que apenas a idade avançando. Bom, eles podem ser alertas silenciosos de que o tempo está se esgotando. Nos próximos 18 minutos vamos revelar 8 sinais chocantes que mostram que um idoso pode estar nos seus momentos finais. Não ignore essas pistas, elas são cruciais para garantir conforto e amor até o último dia. Fique com a gente e descubra como agir antes que seja tarde demais. Sinal 1. Perda de peso inexplicada. Imagine sua avó, que sempre preparava aquele feijão com carinho na sua casa em Recife, agora com a roupa mais folgada, ou seu pai, em Belo Horizonte, precisando apertar mais o cinto. A perda de peso sem motivo aparente é um dos primeiros sinais de que um idoso pode estar no último ano de vida. Um estudo de 2023 do Instituto Nacional de Envelhecimento do ZEUA mostrou que 15 a 20% dos idosos acima de 75 anos perdem peso significativo, cerca de 2 a 5 quilos, no ano antes de falecer, sem tentar emagrecer. Isso não é só pular o pão de queijo no café da manhã. O corpo começa a ter dificuldade para absorver nutrientes, os músculos enfraquecem e doenças crônicas, como câncer ou insuficiência cardíaca, que afetam 30% dos brasileiros acima de 80 anos, segundo o Ministério da Saúde, podem acelerar esse processo. Se você ignorar esse sinal, as consequências podem ser graves. A perda de peso enfraquece o sistema imunológico, aumentando o risco de infecções como pneumonia, que é uma das principais causas de morte entre idosos no Brasil, segundo o SUS. Além disso, músculos mais fracos elevam o risco de quedas. Cerca de 1 em cada 4 idosos brasileiros cai todos os anos, conforme dados do IBGE, e a recuperação é mais difícil. Não ache que é só coisa da idade se seu ente querido deixa o prato de acarajé intocado em Salvador ou come menos no churrasco de família em Porto Alegre. Incentive refeições leves e nutritivas, como vitaminas de frutas, purê de batata ou sopas cremosas, e procure um geriatra o quanto antes. Agir cedo pode prolongar o conforto e criar memórias preciosas, como preparar juntos uma receita de família, ou conversar na varanda ao pôr do sol. Ignorar isso pode custar meses de momentos que nunca voltam. Perguntas para você. Já notou perda de peso sem explicação no seu ente querido? Que pequenas ações você está tomando para ajudá-lo a se alimentar melhor? Compartilhe nos comentários. Sinal 2. Cansaço e fraqueza persistentes. Outro sinal preocupante é um cansaço profundo que nenhum cochilo resolve. Pense no seu avô, que adorava cuidar do jardim em Florianópolis ou passear no calçadão de Copacabana, agora mal conseguindo levantar da cama ou caminhar até a esquina. Não é só estar cansado depois de um dia cheio, é uma exaustão que torna tarefas simples, como abotoar uma camisa ou tomar um café, um grande esforço. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aponta que 70% dos idosos no último ano de vida sentem esse cansaço extremo, que pode começar 6 a 12 meses antes do falecimento. Quando órgãos como coração e pulmões desaceleram, o fluxo de sangue diminui, levando menos oxigênio aos músculos. O corpo entra em modo de economia, poupando energia para funções vitais. Ignorar esse sinal pode trazer consequências sérias. O cansaço leva ao isolamento social. Seu ente querido pode deixar de ir ao forró em Fortaleza ou à missa de domingo em Goiânia. O isolamento alimenta a depressão, que afeta 15% dos idosos brasileiros, segundo o IBGE, e aumenta em 50% o risco de morte precoce. Fisicamente, a fraqueza eleva o risco de quedas, com 30% dos idosos sofrendo lesões graves, como fraturas de quadril, conforme o SUS. Forçar seu ente querido a se esforçar pode causar frustração ou até acidentes. Em vez disso, adapte o ambiente. Coloque uma poltrona confortável para visitas curtas. Toque um samba que ele ama
ou compartilhe momentos tranquilos, como ver o mar em João Pessoa. Essas ações preservam a dignidade e mantêm a conexão. Reconhecer o cansaço cedo garante que os últimos meses sejam de amor, não de exaustão. Perguntas para você. Seu ente querido parece mais cansado ou fraco? Como você está ajudando a deixá-lo confortável e conectado? Deixe suas ideias nos comentários. Sinal 3. Confusão cognitiva aumentada. Mudanças cognitivas podem partir o coração. Seu ente querido, que contava histórias incríveis, ou fazia as contas do mercado na cabeça, agora esquece nomes, repete frases ou parece perdido em lugares conhecidos, como a própria casa, em Curitiba, ou o mercadinho em Belém. Esses não são apenas esquecimentos normais. Quando a circulação no cérebro diminui, menos oxigênio e nutrientes chegam afetando a memória e o raciocínio. Um relatório de 2024 da Associação Alzheimer Internacional indica que 25% dos idosos no último ano de vida mostram declínio cognitivo notável, mesmo sem demência diagnosticada, começando 9 a 12 meses antes do falecimento. Isso pode aparecer como dificuldade em seguir conversas, perder a noção do tempo ou não reconhecer rostos queridos, mesmo em festas de família em Minas Gerais ou encontros na praia do Rio. Se você ignorar esse sinal, os riscos são grandes. A confusão aumenta a chance de o idoso se perder no Brasil. 60% dos idosos desaparecidos são encontrados em situações perigosas, como ruas movimentadas, segundo o Serviço Nacional de Pessoas Desaparecidas. Além disso, pode gerar tensões familiares, com cuidadores frustrados ou idosos envergonhados. Em 2023, a Associação Brasileira de Alzheimer relatou que 40% das famílias enfrentam conflitos por não abordar o declínio cognitivo. Em vez de corrigir repetidamente, crie um ambiente seguro. Use fotos com nomes, mantenha rotinas fixas e fale com calma. Um passeio diário no parque em Brasília ou um forró familiar em Caru pode ajudar a ancorá-los. Reconhecer esse sinal cedo reduz a ansiedade deles e preserva momentos de clareza para conversas cheias de afeto. Perguntas para você. Você notou confusão cognitiva no seu ente querido? Quais estratégias estão funcionando para apoiá-lo? Compartilhe nos comentários. Sinal 4. Retraimento emocional. Quando a vida se aproxima do fim, muitos idosos se afastam emocionalmente. Um sinal sutil e doloroso. Seu ente querido pode parar de participar das rodas de conversa no churrasco em Campo Grande, evitar o dominó com os amigos em Manaus, ou ficar quieto nas festas de São João, em Campina Grande. Não é porque não se importam, o cérebro tem menos energia para processar emoções. O Instituto Nacional de Saúde Mental do ZEUA diz que 40% dos idosos no último ano de vida mostram retraimento emocional, começando 6 a 9 meses antes do falecimento. Eles podem parecer indiferentes a coisas que amavam, como torcer pelo Flamengo, tricotar para os netos ou planejar o Natal em família. As consequências de ignorar isso são graves. O retraimento leva à solidão, que aumenta em 26% o risco de morte precoce, segundo um estudo do Ministério da Saúde de 2023. Também pode mascarar depressão, que muitas vezes não é diagnosticada em idosos, acelerando o declínio físico. Famílias podem interpretar isso como rejeição, causando mágoas. 30% dos cuidadores brasileiros relatam isso, segundo a Fiocruz. Em vez de insistir para que participem, encontre formas de conexão simples. Segure a mão deles, mostre fotos antigas ou toque uma música de Roberto Carlos, que marcou a juventude. Em cidades como Natal ou vilas do interior de São Paulo, esses gestos mostram amor quando as palavras faltam. Reconhecer o retraimento cedo ajuda a construir pontes, garantindo meses de conexão, não de solidão. Se este vídeo está te ajudando a entender e cuidar melhor do seu ente querido,
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdos para te guiar nessa jornada tão importante. Vamos continuar com os próximos sinais. Perguntas para você. Seu ente querido está mais retraído emocionalmente? Como você está se conectando com ele? Conte sua história nos comentários. Sinal 5. Infecções frequentes. Um sistema imunológico enfraquecido é um alerta claro de que o corpo está desacelerando. Seu ente querido pode pegar todo resfriado, infecção urinária ou pneumonia que aparece, e a recuperação demora semanas. No Brasil, onde o acesso à saúde varia, isso é crucial. O Ministério da Saúde relata que idosos acima de 85 anos têm 10 vezes mais chances de internação por infecções, com 30% enfrentando infecções recorrentes no último ano, começando 8 a 12 meses antes do falecimento. Não é só azar. O corpo perde a capacidade de combater patógenos, já que as células imunológicas enfraquecem e os órgãos funcionam menos. Até cortes pequenos ou feridas podem virar infecções, especialmente em climas úmidos como Manaus ou secos como Brasília. Ignorar esse sinal pode ser perigoso. Infecções podem evoluir para sepse, com 40% de mortalidade em idosos, segundo a Fiocruz. Internações frequentes. Mais de 500 mil idosos por ano no SUS esgotam a energia deles, reduzem a qualidade de vida e sobrecarregam a família. Sinais sutis, como confusão ou falta de apetite, muitas vezes indicam infecção em idosos antes da febre. Monitore de perto, garanta a hidratação e consulte um médico para tratamentos leves, como antibióticos de baixa dose ou cremes. Em áreas rurais do Mato Grosso ou grandes cidades como São Paulo, agir cedo previne sofrimento e mantém o conforto. Perguntas para você. Você notou infecções frequentes no seu ente querido? Que medidas está tomando para protegê-lo? Compartilhe suas dicas nos comentários. Sinal 6. Cicatrização lenta e feridas crônicas. Ligado às infecções, a cicatrização lenta é outro alerta. Um arranhão que demora semanas para fechar, um hematoma que não some ou feridas que reabrem indicam problemas de circulação. A Sociedade Brasileira de Dermatologia diz que 20% dos idosos no último ano de vida desenvolvem feridas crônicas, como escaras, especialmente se tem pouca mobilidade. No Brasil, onde 15% dos idosos usam cadeiras de rodas ou andadores, segundo o IBGE, esse risco é alto, aparecendo 6 a 9 meses antes do falecimento. O fluxo sanguíneo reduzido impede que oxigênio e nutrientes cheguem aos tecidos, atrasando a reparação. Se ignorado, isso pode ser grave. Feridas crônicas levam a infecções ou até amputações. Mais de 10 mil idosos passam por amputações relacionadas a feridas por ano, segundo o SUS. Elas também causam dor, tirando o conforto e a dignidade, especialmente para quem está acamado em lugares como o interior da Bahia ou o centro do Rio. Escaras que afetam 1 em cada 10 idosos internados podem ser evitadas. Verifique a pele diariamente, use almofadas de espuma ou colchões de ar e consulte um especialista em feridas. Ações simples como mudar a posição a cada 2 horas ou usar hidratante fazem diferença. Agir cedo garante que os últimos meses sejam sem dor, focando no amor, não no sofrimento. Perguntas para você. Você notou cicatrização lenta ou feridas no seu ente querido? Quais cuidados estão funcionando? Deixe suas dicas nos comentários. Sinal 7. Mudanças na respiração. Mudanças na respiração são um sinal sério de que o fim está próximo. Seu ente querido pode respirar de forma mais superficial, pausar entre inspirações ou ter padrões irregulares, como a respiração de Cheyne-Stokes, alternando entre rápida e lenta. A Sociedade Brasileira de Pneumologia aponta que 35% dos idosos
no último ano de vida apresentam mudanças respiratórias, começando 6 a 12 meses antes do falecimento. O acúmulo de fluidos nos pulmões pode causar tosse persistente, ruídos ou aperto, tornando desconfortável deitar. Em estados frios como o Rio Grande do Sul, pode parecer um resfriado de inverno, ou em lugares úmidos como Belém, uma alergia, mas é o pulmão enfraquecendo. Ignorar isso causa angústia, com pânico ou baixa oxigenação, piorando confusão e cansaço. Sem tratamento, leva a internações de emergência. Mais de 200 mil idosos vão ao pronto-socorro por problemas respiratórios por ano, segundo o SUS. Essas visitas, comuns em cidades como Belo Horizonte ou vilarejos no Amazonas, são traumáticas. Em vez disso, apoie-os com travesseiros, mantenha um ambiente fresco com ventilador e use um umidificador. Se prescrito, oxigênio pode ajudar, mas o foco é o conforto. Reconhecer esse sinal cedo cria um ambiente calmo, garantindo semanas finais tranquilas e dignas. Perguntas para você. Você notou mudanças na respiração do seu ente querido? Como está ajudando a aliviar o desconforto? Compartilhe nos comentários. Sinal 8. Circulação enfraquecida. Por fim, a circulação enfraquecida mostra que o corpo está priorizando órgãos vitais. Você pode notar as mãos, pés ou nariz do seu ente querido frios ao toque, ou a pele pálida ou azulada nos dedos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que 50% dos idosos no último ano de vida têm problemas de circulação, começando 6 a 9 meses antes do falecimento. Em regiões frias como Santa Catarina, pode parecer reação ao frio, ou em lugares quentes como Fortaleza, algo passageiro, mas é o coração bombeando menos sangue. Ignorar isso causa desconforto, como frio constante ou escaras, que afetam 1 em cada 10 idosos internados, segundo a Fiocruz. Também sinaliza um declínio geral, reduzindo o tempo para momentos especiais, como contar histórias na sala em Brasília, ou segurar a mão no quintal em Salvador. Sem atenção, a má circulação causa inchaço ou dor, afetando a qualidade de vida. Use cobertores macios, evite roupas apertadas e faça massagens leves nas mãos ou pés. Esses cuidados mostram afeto quando o tempo é curto, garantindo dias finais cheios de calor e amor. Perguntas para você. Você viu sinais de circulação enfraquecida no seu ente querido? Que medidas de conforto está usando? Conte nos comentários. Esses 8 sinais: perda de peso, cansaço, confusão, retraimento, infecções, cicatrização lenta, mudanças na respiração e circulação enfraquecida, são o corpo do seu ente querido, sussurrando que o tempo está acabando. No Brasil, onde laços familiares são tão fortes, de cidades vibrantes como o Rio de Janeiro a vilarejos tranquilos no interior de Minas, reconhecer essas pistas permite agir com amor e cuidado. Não deixe esses alertas passarem. Planeje conversas cheias de carinho em um café em São Paulo ou abraços na varanda em Recife. Faça os dias finais contarem com conforto, dignidade e presença. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e deixe um comentário com algo que aprendeu hoje. Suas histórias nos inspiram. Estamos aqui para apoiar você nessa jornada.